Bom, eu falava então para os senhores a respeito do modelo de Estado liberal que se pretendeu ali superar o modelo de Estado absolutista. Qual é a função do neoconstitucionalismo? Vejam bem, quando a gente fala em neoconstitucionalismo, é porque nós já estamos aceitando a premissa que houve um constitucionalismo que lhe foi prévio. O prefixo neo quer significar novo. Então, neoconstitucionalismo é um novo constitucionalismo. E o que é que tem esse novo constitucionalismo que lhe atribui umas características próprias? Bom, o neoconstitucionalismo ele tem como principal característica a eficácia normativa da Constituição. Por que se deu isso? Porque quando do constitucionalismo, o movimento teórico prévio ao neoconstitucionalismo, naquele momento anterior, no constitucionalismo, quando se defendeu a necessidade de termos uma Constituição para que o jogo político não ficasse na mão do legislador ordinário, para que a gente pudesse atribuir uma segurança jurídica àquele Estado, aos Estados em geral, no movimento do constitucionalismo, admitiu-se ali a existência da Constituição, mas a concepção que prevaleceu depois de sempre digo para os alunos, um movimento de estica e puxa, um vai e vem a respeito das teses jurídicas, políticas e filosóficas, o que prevaleceu naquele momento foi em que, pese a existência da Constituição, ela só poderia produzir efeitos, ou seja, a Constituição não tinha eficácia normativa. A Constituição dependia de uma intervenção do legislador ordinário. Então, aspas, os representantes, o grupo hegemônico que detinha ali, concentrava o poder do Estado liberal, conseguiu dar um contragolpe a esse movimento do constitucionalismo e conseguiu manter toda a concentração de poder do Estado na mão do legislador. Existiam as constituições, mas elas não tinham poder normativo nenhum. Elas não podiam produzir efeitos diretos, elas não tinham eficácia direta. Tinha um distanciamento enorme, então, entre a Constituição e a realidade social. Porque o que era capaz de mudar a realidade social não era a Constituição, mas a lei ordinária. Percebam como é que isso é absolutamente distinto do que nós temos hoje em dia. Porque vem mesmo do neoconstitucionalismo a eficácia normativa da Constituição e a sua superioridade normativa em relação às leis. Deriva daí o que nós entendemos hoje em dia por controle de constitucionalidade. A gente pode controlar a validade da lei porque a Constituição lhe é superior. Então, para que uma lei hoje em dia seja considerada realmente válida, é preciso que ela respeite, esteja de acordo com a Constituição. Naquela época não era assim. Naquela época, o parâmetro de validade das leis ordinárias era tão somente verificada do ponto de vista formal. Para que uma lei fosse considerada válida e produzisse desde logo então os seus efeitos, bastava que ela viesse a respeitar naquele momento histórico, no ordenamento jurídico de cada um dos estados, as formalidades que ali eram empreendidas. Então o que nós temos hoje em dia, por exemplo, de passar por uma dupla revisão lá no Congresso, passar por duas casas, quem vai ser a casa iniciadora, quem vai ser a casa revisora, qual é o quórum de instalação das sessões, qual é o quórum de aprovação, e depois tem que passar pelo chefe do Poder Executivo para sanção e publicação, ou veto. Enfim, esses são aspectos meramente formais, que não se relacionam de modo nenhum ao conteúdo, ao que está dentro da lei. E aí, com o movimento do neoconstitucionalismo, essa concepção teórica cai por terra. Essa presunção, essa primazia da lei, é um termo assente na doutrina, a primazia da lei cai por terra. Agora a primazia do direito não se encontra na lei, mas se encontra no ordenamento jurídico como um todo, sendo reconhecido aí uma superioridade à Constituição. Então esse é o primeiro ponto que me parece muito importante compreender. Porque se nós estamos falando da função jurisdicional, a gente deve levar em consideração que a primazia do direito não está na lei. O direito, hoje em dia, ele é compreendido por vários elementos. E além da lei, além da lei e superior à lei, nós temos a Constituição. A Constituição tem eficácia normativa direta. A Constituição não precisa da intermediação do legislador ordinário para que possa produzir efeitos. Muito pelo contrário. A eficácia, a validade do produto do legislador ordinário é que precisa se conformar ao texto constitucional. Tá? Então essa me parece uma concepção muito importante para que a gente possa perceber então que a concentração de poder do Estado não está mais absolutamente concentrada na mão do legislador. Tá? No movimento ali do constitucionalismo, prévio então ao neoconstitucionalismo que nós estamos vendo agora,
No constitucionalismo, entendia-se que as constituições eram tão somente papéis. As constituições são meras cartas políticas. As constituições são meras folhas de papéis. Elas visam implementar objetivos inalcançáveis do Estado. Isso são objetivos utópicos. Ou seja, a realidade social não precisava se conformar a ela, a Constituição. O legislador ordinário que veria o que era possível naquela realidade social, naquele momento histórico, empreender do que esteja na Constituição, e a produção normativa do direito estava na mão, então, do legislador. O movimento neoconstitucionalista, mais uma vez, para ficar bem claro, visa atribuir eficácia normativa direta às Constituições e submeter a validade das leis do produto do legislador ordinário ao texto constitucional. Então, a primazia sai da mão do legislador e passa a ser distribuída entre outros sujeitos que nós veremos quais são. Agora, vamos dar um passo além. Cada um desses tópicos que nós veremos, eles não se deram, do ponto de vista da evolução histórica, necessariamente um após o outro. Eles são meio que construídos no mesmo momento histórico. Tá? Então, nós veremos que esse modelo anterior de toda a concentração de poder na mão do legislador ordinário, a equivalência entre direito e lei, a impossibilidade de outros sujeitos interpretarem e possibilitarem uma construção dialogada na construção do direito, culminou, os senhores devem ter conhecimento disso, nas atrocidades que foram cometidas ali no momento entre guerras, que resultou ali a Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas por Benedito Mussolini e Adolf Hitler estavam todas elas nos parâmetros legais. Então, a gente pode dizer o que for a respeito desses dois sujeitos, a gente não pode dizer que eles agiram de forma ilegal. Então, vejam, se a concepção do direito equivale à ideia de lei, eles agiram de acordo com o direito. E hoje em dia a gente não pode aceitar isso. Por quê? Surgiu nesse momento histórico, junto com a necessidade, a construção teórica do neoconstitucionalismo que nós já vimos, surgiu também a teoria dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de teoria dos direitos fundamentais, nós estamos ali assumindo uma posição que vem de Kant. As coisas têm valor, as pessoas têm dignidade. A gente deve respeitar a dignidade, um atributo intrínseco aos sujeitos pelo tão só fato deles ostentarem a característica de serem seres humanos, independente das distinções que pode haver entre os seres humanos. Então, independente da concepção política, filosófica, religiosa, independente da cor, do credo, assim, da sua orientação sexual, do que nós, seja lá das distinções, a posição política, a classe social, independente dessas distinções que podem ocorrer, e a gente sabe que nem todos somos iguais, a gente pode trazer até aqui a visão da isonomia substancial. Ser isonômico é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. É verdade, mas tem um elemento comum a todos esses sujeitos, mesmo que tenham essas distinções, que é o atributo de ser seres humanos. Então, pelo só fato de serem seres humanos, eles devem respeitar o Estado e os demais sujeitos, os demais cidadãos, devem respeitar em relação a todo e qualquer sujeito, um elemento mínimo, os atributos mínimos. Por quê? Porque eles são detentores de uma dignidade. Dignidade da pessoa humana é, então, o direito fundamental por excelência. E desse princípio, dignidade da pessoa humana, decorrerão outras inúmeras garantias. Dessa garantia fundamental, se respeitar a dignidade da pessoa humana, nós vamos implementar aí a diversas outras subgarantias, que parte da doutrina afirma, então, que as garantias fundamentais derivariam todas da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala também no reconhecimento dessa teoria do direito fundamental, é importante perceber que nós estamos assumindo, mesmo que inconscientemente, uma aproximação maior do justnaturalismo. Por quê? O que é a dignidade da pessoa humana? Será que alguém consegue definir com precisão? A gente vai ver um pouco mais para frente a superveniência da técnica legislativa do conceito jurídico indeterminado e da cláusula geral. É mais ou menos isso. Qual é o conceito de dignidade da pessoa humana? Como é que a gente deve compreender isso? E vejam que isso é distinto do movimento do positivismo jurídico, que nós veremos um pouco mais para frente. Ao admitir a teoria dos direitos fundamentais, falar em dignidade da pessoa humana, por exemplo,
nós estamos assumindo, mesmo que inconscientemente, uma aproximação maior do justnaturalismo. O que nós queremos fazer é com que haja uma aproximação do direito, entendido lato sensu, de todo o direito, com as ideias de moral, da ética, para permitir, então, que essas atrocidades sejam bloqueadas, que a gente não possa considerar isso como sendo direito. Então, um outro elemento muito importante é a teoria dos direitos fundamentais. E aí, para fechar esse bloco e fazer mais uma pausa para o café, eu vou fazer um link entre o neoconstitucionalismo, força normativa das constituições, e os direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais, grosso modo, são introduzidos no ordenamento jurídico pela Constituição. E se a Constituição tem eficácia normativa direta, e os direitos fundamentais são mais um elemento que vem a enriquecer essa teoria, é porque os direitos fundamentais, então, têm aplicação direta na realidade social, sem precisar da intermediação do legislador ordinário. Pelo só fato de os direitos fundamentais estarem incluídos, mesmo que de forma implícita, na Constituição, já seria o suficiente, então, para que eles tivessem uma conformação, uma aplicação direta nos casos concretos, sem precisar de uma intervenção do Poder Judiciário, sem precisar de uma intervenção do legislador ordinário. Tá? Então, vamos evoluir e vamos, logo depois da pausa do café, vamos começar a analisar, então, o que se deu de transformação em relação ao positivismo jurídico, a teoria do princípio e tudo mais. Mas isso depois do café. Forte abraço.